Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas os óculos que você utiliza têm personalidade e acabam imprimindo isso na sua imagem final. Então vem comigo que a gente vai falar sobre alguns modelos para você ver se cabem aí com o que você está querendo passar no seu estilo. Olha só, o Pedro já fez um vídeo falando sobre a diferença de óculos de grau redondo e óculos de grau quadrado, qual ideia que cada um deles passa, e é um conteúdo muito legal para você assistir. Eu vou dar uma pequena resumida aqui, porque ele vai ser base para o aprofundamento que a gente vai fazer. O que ele diz, basicamente, é que linhas mais arredondadas nos nossos óculos trazem uma imagem mais romântica, delicada, criativa, despojada, enquanto que formas mais anguladas, mais quadradas para os nossos óculos trazem ideia de força, imponência, seriedade, profissionalismo, pragmatismo. Então a gente pode ter essa ideia como base, mas agora a gente vai fazer um aprofundamento. Então primeiro vamos falar de um modelo de óculos, que é os modelos de acetato. O acetato, para quem não sabe, são essas molduras, tipo o meu, tá vendo? De plástico, esse plástico, e quando o acetato é um pouco mais grosso, que é um modelo que está em alta hoje em dia, ele traz um ar de jovialidade, de despojamento, uma coisa mais despretensiosa, criativa até. Então esses óculos de acetato a gente pode entender assim: quanto mais fininho, mais discreto, vai combinar com uma personalidade um pouco mais discreta, né? Desculpa a redundância, e quanto mais grosso for o óculos, né? Tiver uma moldura, uma armação um pouco mais robusta, vai trazer mais personalidade, vai chamar mais atenção. O meu modelo não é tão grosso, mas é um modelo que traz uma certa personalidade, né? Traz uma certa presença, mas ele nem é tão grosso assim. Então imagine se fosse mais grosso ainda, ia chamar ainda mais atenção. Então é preciso que você se conheça para saber se o óculos respeita sua personalidade. E isso a gente está falando dos óculos de acetato preto, porque se a gente trouxer coloração para esse óculos, tipo um vermelho, um amarelo, ou de repente até um modelo que também está em alta hoje em dia, que é o transparente, aí a gente vai imprimir mais criatividade para o nosso estilo. Além dele trazer a contemporaneidade do óculos de armação toda de acetato, ele ainda imprime essa jovialidade e criatividade das colorações chamativas. Aí você vai falar: nossa, mas o transparente é uma coloração chamativa? Para muitas coisas pode não ser, mas para um óculos é, porque é muito diferente. Quantas pessoas que você conhece que utilizam uma armação transparente? Então quanto mais diferente for, mais chamativo e criativo acaba sendo. Agora indo para uma outra extremidade dessa nossa leitura, vamos falar dos óculos de metal fino, sabe aquele aro bem fininho de metal? Não estou falando ainda do óculos redondo de metal fino, que traz uma pegada retrô, que eu vou falar daqui a pouco, mas pode ser esses mais retangulares mesmos, que tem um metal bem fininho na armação. Esses modelos são super discretos e perfeitos para quem tem uma proposta minimalista para o seu estilo. Eles não chamam muita atenção, quase que passam despercebido, então vai casar muito bem para quem tem uma personalidade discreta. Agora, se a gente pegar esse mesmo modelo de armação, ou seja, metal fino, e trouxer para um óculos que é redondo, aí você já traz personalidade, você já tira a descrição do seu acessório e já traz muita atenção. Por quê? Justamente porque é uma peça diferente. Você não vê muita gente utilizando um óculos bem redondo de metal fino, que traz aquela pegada retrô, até um pouco hippie para o seu visual e que imediatamente nos lembra a imagem de John Lennon. Então é importante a gente entender que não é só a armação, o material da armação que vai trazer a personalidade para o óculos, mas óbvio, o formato dele também. Você pode ter, como nesse caso, uma mesma armação, metal bem fininho, mas que formatos diferentes vão colocar esses óculos com personalidades bastante diversas. Então no caso do óculos de metal fino arredondado, você vai meio que instigar a curiosidade das pessoas, sabe? Porque quando você vê uma pessoa com esse tipo de óculos, ela já chama muita atenção por ser diferente e você fica curioso para saber qual que é a personalidade daquela pessoa, né? O que ela pensa, o que ela tem a falar, já que ela não vai passar despercebida. Ah, uma coisa muito importante antes da gente continuar, tá, gente, para falar, que é o seguinte: o óculos, ele é um acessório, ele é um item do seu visual que vai agregar com sua personalidade o seu visual como um todo, mas todos os outros componentes do seu look vão pesar para o resultado final da sua imagem. Então a sua blusa, a sua camiseta, o seu tênis, a sua calça,
o seu rosto, se você usa barba, qual o estilo da sua barba, ou se você não usa, qual é o estilo do seu cabelo. Tudo isso são componentes da sua imagem que, quando somados, te dão um resultado final. E o óculos é um componente dessa imagem. Um componente, tudo bem, que fica na região principal da nossa imagem, que é o rosto. O rosto é a região principal, né, do que a gente está passando com a nossa estética, mas não deixa de ser um componente só, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos dizer que você escolhe esse óculos redondo com armação fina, que é um óculos que traz uma personalidade diferenciada, tá? Uma coisa que chama bastante atenção. Mas no seu look como um todo, você se veste super básico. Então, no estilo final dessa equação, você vai ter um estilo básico retrô, vamos dizer assim. Básico pela a maioria dos componentes do seu visual e retrô por conta dos seus óculos. Agora, se você se vestir super criativo, com cores, com peças diferentes, o óculos vai ser mais um elemento para colaborar com essa criatividade, com essa diferenciação, com essa personalidade forte da sua imagem como um todo. Deu para entender? Vamos falar então um pouco nos modelos que vão trazer uma proposta aventureira, rebelde para o seu look, como por exemplo os óculos aviador. Nossa, mas tem óculos aviador de grau? Sim, tem óculos aviador de grau, como você está vendo aí, que eu utilizei para demonstrar. Quem também gostava desse tipo de óculos é o nosso amado e eterno Lex. Quem conhece o Lex aí sabe que ele tem um estilo, e eu vou falar no presente do Lex porque eu acredito que ele continua imortalizado. Sabe que ele tem um estilo aventureiro, ele gosta de andar de moto, tem esse espírito. Então um óculos aviador combina perfeitamente com a personalidade dele. Se você tiver uma personalidade semelhante, vale a pena. Só que é o seguinte, tá, gente? É uma coisa bastante diferente. Então, além de uma personalidade aventureira, você tem que bancar essa sua escolha, tá? Já que vai chamar a atenção também. Outros modelos que podem vir nessa linha também, um pouco mais discreto, mas também traz um ar mais aventureiro, é o Wayfarer, um clássico da moda masculina, que também tem suas versões em grau. Ou de repente você pode pegar um óculos da Carreira, que é uma marca que já traz um DNA esportivo, voltado ali para o universo do automobilismo, e que também vai comunicar esse DNA aventureiro, rebelde. Geralmente esses óculos, aviador, da Carreira, eles têm uma lente bem grande com características arredondadas, porque eles foram criados com a proposta de proteger os olhos dos aviadores ou então dos pilotos de automobilismo. Então tem tudo a ver com esse contexto que a gente está falando. Agora deixa eu falar de uma coloração específica que é bastante tradicional e vale muito a pena você considerar, que é o tortoise. Tortoise, traduzido na língua, se não me engano, do francês, mas não sei qual língua que é casca de tartaruga, porque dizem que a sua coloração lembra a casca desse animal. É meio que marrom ou então amarelo com algumas manchas. Com certeza você já viu esse tipo de óculos e ele imprime bastante personalidade, tá? Não é uma coisa que vai passar despercebida. É claro que você tem tortoises e tortoises. Você tem alguns que são mais escuros, que você só vai conseguir ver as manchas e a coloração quando tiver claro o ambiente. E tem outros que já são mais claros, que mesmo no ambiente escuro vão chamar atenção. De qualquer forma, usar os tortoise, eles vão trazer um ar de jovialidade, aquele ar de pensador intelectual para você. É claro que o formato da armação também vai influenciar muito na personalidade do seu óculos, tá? Mas de qualquer forma, aqui a gente está falando da coloração. Por exemplo, o Pedro, ele utiliza um tortoise redondo. Ele traz muito um ar de intelectual, de pensador. Agora, se você pegar um tortoise quadrado, você já vai ter menos essa questão artística e romântica do óculos, imprimir um pouco mais de força, mas não deixa de ter esse despojamento e jovialidade do tortoise, entendeu? Se você pegar um óculos quadrado preto, vai ser muito mais sério, muito mais, vamos dizer assim, profissional do que um óculos quadrado tortoise, que em vez de profissional e sério, vai trazer essa questão mais despojada, jovial, entendeu? Então é uma coloração muito legal para quem gosta de trazer personalidade na sua armação, gosta de chamar um pouco de atenção com essa diferenciação nos seus óculos. E agora falando de uma coisa um pouco mais pragmática, ou seja, um modelo de óculos das pessoas que não se interessam muito em trazer muita personalidade, coisas diferenciadas no seu acessório, tá? Que é uma coisa simplesmente para cumprir o seu papel de enxergar melhor, ali ter o seu estilo mais pragmático, mais discreto. E quando a gente fala nesse sentido, a gente pode considerar os óculos retangulares. Sabe aqueles óculos que não são grandes, são até um pouco menores, mais retangulares, com armação bem fina, ou de repente sem armação visível? A gente até falou por cima dele quando a gente mencionou os óculos de metal bem fininho,
que são aqueles que quando você olha para a pessoa, você nem repara tanto que ela tá de óculos, entendeu? Passa meio que despercebido. Para quem não quer chamar muita atenção para esse acessório, tem uma personalidade mais discreta, até de repente um pouco mais tímida, esse tipo de óculos é ideal. E para finalizar, vamos falar do modelo Brawline, ou então Club Master, que é aquele modelo que tem acetato bem grosso na parte de cima e o resto da armação super discreta. Esse modelo vai trazer um ar, é engraçado, né? Ele traz várias coisas que podem parecer paradoxal. Ele traz um ar retrô, porque ficou muito famoso em meados do século passado, mas também não deixa de trazer um ar contemporâneo, justamente porque ele mistura esses elementos de um aro grosso na parte de cima e um ar imperceptível no resto da lente. Mas independente desse ar paradoxal, o Brawline ele traz uma linguagem, uma imagem de seriedade, de profissionalismo. Então é um ótimo modelo para sua imagem profissional, porque vai transmitir confiança e personalidade. Ele consegue mesclar ao mesmo tempo uma certa presença, mas sem ter aquela imponência que muitas vezes ofusca os outros, entendeu? Se você pega um óculos muito chamativo, às vezes você tá com tanta presença que você ofusca as outras pessoas, né? Isso não só com óculos, mas com outras peças de roupa também. Às vezes você tem tanta presença que ofusca quem está ao seu redor. O Brawline, ou Club Master, ele tem a presença, ou seja, não te deixa apagado, mas também não ofusca quem está ao seu redor. Ele consegue ter esse equilíbrio na sua proposta. Então é um super modelo legal para quem gosta de passar uma imagem madura, séria, com um toquezinho de descontração também. Então são esses modelos e características de óculos que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. E se você sentiu falta de alguma característica, alguma personalidade dos óculos que eu não trouxe no vídeo, deixa aqui embaixo para agregar com o conteúdo, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente sempre deixa o nosso agradecimento para todo mundo que deixa um like. Não vou deixar você sair de mão abanando e tô colocando aqui 2 outros conteúdos sobre óculos para você assistir. Então vai, clica aqui porque vai ter informação super valiosa para você. Valeu, gente, até a próxima!